Ezequiel capítulo 37, versículos 3 hasta 5. Quem encontrou a referência pode dizer amém? Amém. A palavra de Deus passa a ler em nome do Pai, do Hijo e do Espírito Santo. Y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, lo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos pueden decir amén por esta palabra? Amados hermanos, hermanas, gente que está aqui conectada com Deus em este domingo de vitória e de triunfo. Estamos delante de um texto bíblico muito conhecido, uma passagem que está escrito em la Escritura, em la Santa Bíblia, que se eu perguntara a qualquer cristiano, tanto de habla hispana, português, inglês ou de outras línguas, se hiciera, amado, uma pesquisa e começar a evaluar o conhecimento bíblico de muitos creyentes e perguntar a eles: eu quero que tu hable 50 ou 100 textos conhecidos que tu tienes em su coração, que a ti le gusta, que le cae bien escuchar, que tu é aficionado a escuchar e poner em prática las enseñanzas e todas as coisas que Deus imparte por sua palavra. Muita gente seguramente vai falar o texto de Davi e Golias, a apertura del Mar Rojo, o dia de Pentecostés, o sermão del monte que Jesucristo predicou em Mateus 5, 6 hasta 7, a carta a la igreja de Filadélfia, ok? Pero muita gente também vai citar, vai falar, vai comentar e trazer um recuerdo desse texto de Ezequiel 37. O famoso texto que Ezequiel tuvo uma visão e o Espírito de Jehová, a mão de Deus, le transpuso em visão para um vale que estava lleno de huesos e os huesos estavam em um estado crítico, estava de malo a pior, porque diz a palavra que estavam muito secos em redor de aquele vale, eram muitíssimos, e nós sabemos o que passa. Jeová hace a pergunta, como eu leí, Ezequiel lo contesta, Jeová lo responde, Ezequiel profetiza según palavra de Jeová e lo vale se remonta. Ai, amados, ruído mientras ele profetizava, e nós sabemos como termina a história. Cada hueso se há tal a su hueso, Deus ha traído muslos, Deus ha traído nervos, Deus ha traído carne, Deus ha traído piel. Puso dentro de aquel vale de huesos su espíritu y hubiera allá resurrección, y la gente se cambió su estado de vale de huesos secos, se cambió para un ejército en gran manera. Y Dios, amado, cerró la sepultura, amados, de los hijos de Israel que estaban sin esperanza, en contrapartida mirando a otras naciones. Pues, expliquei o texto, he hablado de maneira muito sencilla, muito corta. Sabemos que em esse texto, como Jeová mesmo falou em Ezequiel, em seu capítulo de número 37, versículo 11, o próprio Jeová interpreta quem são os huesos aqui em esta visão. Mira como diz a palavra: me dijo luego, hijo del hombre, todos estes huesos são a casa de Israel. Então sabemos que cada hueso ali não é exatamente um hueso literal. Cada hueso que está allá em aquele vale é cada persona, cada gente que vivia em Israel, que estavam secos, que estavam sem esperança e que
estavam todos destrozados, esperando a morte. Pero aqueles huesos tiveram que entender que quando Deus chega em um lugar, em um sítio, em uma ubicação, onde Deus quer obrar, onde Deus quer trabalhar, onde Deus quer fazer sua palavra ser puesta por obra, aonde há morte, pode haver princípio de ressurreição, aonde há sequidade, pode haver renuevo, e renuevo como de las águilas, donde há enfermidade, a voz de Jeová pode cambiar a enfermidade e trazer períodos de sanidade. A voz do Senhor pode quitar o pecado, trazer vida, vida em plenitude, e fazer que aqueles que estão sem esperança puedan viver novos começos em el Senhor de los Ejércitos. E esse Deus que ha traído vida em lo vale de sus secos, é o mesmo Deus que está trayendo vida, vida em plenitude aqui em la igreja em Benecer, ubicada em Barcelona. Alguém pode alabar a Deus por esta palavra, se crê em ela? A graça de Deus está muito forte aqui em este lugar. Aleluia. Pero eu quero dizer algo aqui, de parte de Deus. Mira, Deus está trayendo aqui em este texto que eu he leído acá, em este momento que eu leí em esta hora, algumas coisas que eu quero aqui ponerlas em vuestro coração para vosotros reflexionar e assim entender, amado, o propósito que Deus tiene quando habla com su pueblo. Mira, amados, eu quero trazer um mensagem bíblico, eu quero falar algo aqui sem adornos, nem sequer anestesia. Eu quero falar aqui muito forte, eu quero falar aqui de maneira real, para que tu pueda compreender. Repare em el detalhe desse texto. Los huesos estavam secos, estavam parados, não saliam, não podiam viver, não poderiam avançar. Pero dice a palavra do Senhor que Jeová visitou aquele vale, aquele rincão de muerte. Jeová visitou, porque haviam allá hijos de Israel, e hijos de Israel não foram chamados para viver em um mausoleu espiritual, porque um mausoleu espiritual vive múmias, e crentes em Cristo não são múmias. Crentes em Cristo são pessoas sensíveis e sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a la igreja e receber o mesmo trabalhar do Espírito Santo que está hablando aqui em la igreja, que está hablando com su pueblo e que vai trazer mensagem de cambios hoje para su pueblo. A primeira enseñanza que eu quero trazer é esta: los huesos escucharon el mensaje de Jehová, ou seja, as pessoas em Israel, porque Deus interpretou o texto dizendo: los huesos não são literales, los huesos é um estado como está a casa, as pessoas de Israel, muertas, lecas, uma das outras, sem esperança, sem vida e destroçadas. Pero quando o Espírito de Deus busca hablar e trabalhar em nós outros, o Espírito de Jehová, ele não necessita gritar, pero su voz tiene poder de remover e hacer, amados, um ruído, hacer um trabalhar, temblar la tierra, abrir los cielos e poner vida las coisas que está muerta dentro de ti, alrededor de ti, porque Deus é assim, irmão. A voz de Deus tiene poder. Deus não anda como um influencer espiritual com bocinas. Deus não necessita de isso, porque a voz de Deus é tão poderosa que hasta mesmo Lázaro, que estava morto, ouviu e ressuscitou e saiu da tumba e se quedou vivo por el poder da palavra de Jesus, porque sua palavra é ressurreição e vida. Eu quero dizer uma mensagem de Deus para você aqui, em esta hora, em este sítio, em este hogar, em nome de Jesus. O Senhor não necessita gritar
para traer tiempos de cambios, Pentecostés y resurrección. Aleluya. Ezequiel solamente profetizó. Amén. Segundo Jehová lhe ordenava. E disse a palavra que mientras profetizava, a voz de Deus sussurrava, soplava, guiava com precisão, a palavra soltada por Ezequiel e ia, amados, ao destino correto para fazer a coisa correta. Glória ao nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui nesta hora e esta manhã. Eu quero dizer, quizás as pruebas de la vida, quizás os inconvenientes que pessoas han traído, quizás pessoas tóxicas, quizás polêmicas, quizás, amado, ruído de predicadores llenos de herejia e de tanta outra coisa, quizás, amado, a voz das multitudes querem, amado, cambiar tu sensibilidade, deixar você surdo espiritual para não ouvir a palavra do Senhor, se quedar sordo para não ouvir as promessas do Senhor, se quedar sordo para não escuchar sua direção. Pero eu quero dizer uma palavra do Senhor: Deus não trabalha com robots. Robots não têm ouído e fazem as coisas, pero fazem, amados irmãos, controlados, amados sem direito, amados de seguir bajo a direção que querem, porque é um robô. A voz de Deus guia a gente para um destino correto, para, amados, mover-se com direção, com propósito, com destinos. Eu quero dizer um mensagem de Deus. Deus está falando de maneira clara, sencilla, em esta Santa Cena. Esta Santa Cena é a Santa Cena que Deus ha traído seu povo para escuchar sua voz, para despertar a sensibilidade, para a palavra de Deus provocar um ayuntamento profético em las coisas que estão lejanas de ti. Quizás pessoas de tu casa que tu entregou em altar, servia a Deus em sua niñez, agora estão descariados, pero se há palavra de Deus em ti, os huesos vão volver a estar juntos outra vez. Se há coisas que estão lejanas de ti, a promessa de Deus trará as promessas, amado, realidade, e aquilo que está lejano se quedará cercano de tu vida. Disse a Jeová de los exércitos. Alguém pode aplaudir a Deus por esta palavra? A segunda coisa que eu quero dizer é isso, mira. A segunda enseñança que eu compreendo é esta: tenha discernimento para discernir quando Deus está falando, ou quando é o homem, ou quando é a carne, ou quando é a herejia, ou quando é o coração engañoso do homem. Sabe por quê? Porque Jeová, amados, falou com Ezequiel, e Ezequiel assim, amados, escreveu e falou. Ezequiel disse: eu profetizei como se me deu ordem. Aleluia, glória a Deus. Quizás agora é glória a Deus, é aleluia, amém. Eu creio, quizás a minguar um pouquinho, pero quédate tranquilo, porque a voz de Jeová, amado, se encarga de perfeccionar e trabalhar as coisas que devem ser trabalhadas. Mira, hermano mío, hermana mía, abre os olhos espirituais e a cada dia cresca em tu madurez espiritual. Nem todo lo que se siente bonito en la carne viene del Espírito. Aleluya. Hermano mío, hermana mía, hay mensajes que emocionan a la gente, pero no transforman y no traen cambio. Hermano mío, hermana mía, hay predicadores y cantantes que te hacen sonreír, que te hacen bailar, pero no traen vida, no traen Pentecostés, nem avivamento. ¿Sabe por qué? Porque no confrontan a la gente. Amigo mío, amiga mía, déjame decir algo. Hay palabras
que parece que são proféticas, pero não lo são. Sabe o que mais parece nesse tempo? Parece que são horóscopos travestidos de palavra cristiana. E palavra que parece cristiana, pero não está embasada em la palavra de Deus, não traz ressurreição, câmbio e vida a los huesos secos. Pero eu venho trazer mensagem de Deus. Aqui há vida, aqui há ressurreição, aqui há renuevo, aqui há bendição, aqui há enseñança saludável, aqui Jeová põe sua palavra por obra, porque nós outros em inglês é benecer, não somos guiados por palavras humanas, não somos guiados por la heresia, não somos guiados por aquilo que parece bíblico cristiano, pero de verdade não lo é. Estamos aqui escutando na palavra, porque Jeová está dando ordem. Quando você escuta os maestros ensinar na escola dominical, e isso traz bem para a tua vida, sabe o que é? É o poder da palavra, porque nós outros devemos crer segundo amado Jeová nos orienta, predicar segundo Jesus amado nos manda, obedecer segundo o Espírito nos orienta e nos habla, para que assim, amados, em meio de rincão de desesperação, muerte, tribulação, sequidade, há vida, vigor, sanidade, avivamento, resposta, câmbio, liberação, e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Arabashuri como Anashandarai. Eu sinto Deus em esta manhã. Aleluia. El hueso maduro não se deixa enganar por el azeite barato. Porque eles eram huesos, pero mesmo huesos, sabe qual é a enseñança que eu miro aqui, Jackson? Mesmo huesos, eles não deixaram de ser cristianos, porque Jeová falou, é casa de Israel, ai, ai, ai. É mi pueblo, sirve a mi nombre, conoce mi voz, sabe e conoce o poder de mi glória. Porque há momentos em la vida, irmão, que mesmo nós outros estando em la casa de Deus, passamos por momentos de sequidade, passamos por pruebas, por tribulações, porque a vida cristiana não é um cuento de hadas. Jesus Cristo falou algo aí mais profundo em esse sentido. Jesus Cristo falou que a igreja terá aflições. Alguém concorda dizendo amém? Amém. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou em el mundo tendreis aflições. Independente de tu ser cristiano, independente de la gente ser espírita, ateu, babalau, hechiceiro, brujo, filósofo, satanista, católico, espírita, seixonoê, budista e tudo isso, independente, amados, de la persona crer ou não crer em alguma coisa, se ela nasceu e está em este mundo, passará por algumas tribulações na vida. E as tribulações querem, amados, trazer sequía em la gente, hacer la gente se quedar seca em los sentimentos. As tentações del diablo querem destroçar e secar tu fé. Pero eu venho dizer mensagem de Deus aqui, em esta hora. Azeite original é traído por sua palavra, e hueso que conhece a Jeová, ou seja, uma pessoa que conhece a Deus, sabe distinguir, amados, donde há presença e donde não há. Ai, ai, ai. Quantos creem que a presença do Senhor está aqui nesta hora? Irmão, graças a Deus, porque esta igreja é vale de vida. Amém. Porque eu predico a palavra há 26 anos. E o que eu tenho mirado em desarrollo de meu ministério em estes anos
em hogares, em minha cidade, em minha nação, em país onde ninguém quer predicar, porque já viu como são hoje os profetas, os pastores, os cantantes de hoje, só querem vir onde há euro, libra, dólar, franco suíço e em japonês. Não querem ir a hogares, amados, aonde a pessoa que está indo, ela é a ofrenda. Pero eu tenho mirado algumas coisas em este desarrollo profético, profetizando a 22 nações deste mundo. Se tu te vai a uma igreja que nunca, amados, te trai uma mensagem de câmbio, que tudo é prosperidade, destino, que não há palavra de santidade, que não há palavra, amado, de obediência, amados, estas pessoas que estão ubicadas, amados, em este rincão, não estão ubicadas em um rincão de avivamento, estão ubicadas em um rincão onde há multitud. Pero multitud não traz presença, pero la presença traz multitudes. Ai, 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 a presença de Deus traz multitudes. Eu não conozco esta igreja desde o princípio de sua fundação, pero eu sei que Deus está aqui. A gente que viene, a gente que se vaya. Sin embargo, a obra permanece. Sabe por quê? Porque esta igreja não é influenciada por la multitud, é influenciada por la glória de Deus, por el poder de sua palavra e por sua bendição. Eu sinto Deus este mensagem. Deus está falando. Irmãos, eu conosco algumas poucas igrejas acá em Barcelona. Eu não conosco tantas igrejas aqui devido muitas vezes quando venho aqui, me permanece aqui em esta cidade é um pouquinho curto. Pero eu quero dizer na palavra, há todo tipo de igreja em toda parte do mundo. Pero eu quero dizer na palavra e é de Deus. E não venha dizer que não é de Deus, porque você nem sequer pensava que Deus estaria aqui. E nem sequer eu pensava que ia para predicar. Eu via comprar a minha coisa para gerar dinheiro e ganhar plata. Eu não sou mulher, pero eu gosto de dinheiro igual as mulheres. Aleluia. E rever você e adorar e trazer a Bíblia. Pero eu quero dizer, generalmente, onde há multitud, não há presença e não há fé. Pero aqui é diferente. Porque há gente que chegou aqui em desarrollo deste anos, aqui em Barcelona, que estão ubicados em este rincão, servindo a Deus e obedecendo tu pastora. Há gente aqui que chegou quebrada, destroçada, que chegou aqui herida, Deus te sanou, que chegou aqui com seu coração destroçado, Jeová te restabeleceu, que chegou aqui solo, Jeová preparou matrimônio, que chegou aqui divorciado, não creia nem em si mesmo, quanto mais em el amor, pero Deus está preparando a ajuda idônea para ti, que chegou aqui vazio, pero está a cada dia saindo destas portas, quando termina as reuniões, lleno do Espírito Santo, porque aqui, amados, há uma certa quantidade de pessoas, pero o mais importante, é o invitado principal, nunca nos ha deixado, é o invitado principal, sempre está aqui, ele é o único que consegue se quedar em várias partes ao mesmo tempo, em los cielos, amado, dentro do templo e dentro de tu coração, para falar. Mi presença trará novas portas abertas, mi presença trará santidade, mi presença não deixará que o povo del pecado venga te deixar lejano de Deus, pero mi presença te levantará, te ajudará, te ressuscitará, e Deus está levantando em esta manhã o exército para ser a diferença aqui em Barcelona e aqui este rincão de fé. Eu estou predicando uma palavra que é uma palavra para te dar madurez espiritual. É um serviço de Santa Cena, meu amigo Valdo. Eu poderia predicar aquele montão, sabe aquele montão de
de tonteria que os falsos profetas predicam, só por causa de dinheiro. É tempo de bailar chegou. É uma nova temporada. E parece que essa nova temporada nunca chega. E tu continuar um eixo seco. Pero eu não vim predicar aqui para huesos secos. E aí um que entraram aqui já não estão mais de igual maneira. Porque mientras eu estava cambiando de roupa, escutando, amado, a equipe de alabança alabar, eu comecei a escutar um sonido mais alto e diferente. Uma presença que vai relenando cada espaço e rincão vazio dentro desta casa. Uma glória que desciende de los cielos para trazer novas esperanças para ti. Uma palavra que trará o cambio necessário e acercará usted de Deus, de la vida e de suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Pero vamos aqui seguir o mensaje. Aleluia. Glória a Deus. Los huesos. Ai. Parece que vou falar aqui é uma broma, pero não lo é a palavra. Mira, eu estou quase terminando. Mientras Ezequiel profetizava, los huesos se moveram, pero não se moveram segundo sua própria vontade ou segundo seu ritmo, não. Se moveram segundo o poder da palavra, do Espírito e do avivamento. Sabe o que Deus está falando para nós outros? Deus está falando, quer viver um movimento de glória? Alguém pode dizer amém se quer? Então recebe movimento de glória. Não viene para huesos bailarines que se movimentam por los sonidos de la carne. Huesos que se movimentam em glória, se movimentam em vida quando são ensanchados pela presença da glória de Deus, pela palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Há gente que são huesos bailarines. Disse que está sentindo Deus, pero só sente quando Ele mesmo quer ou por suas emoções. E a vida nunca vive em cambios, nunca vive em madurez, nunca cresce, nunca é bendecida. Sabe por quê? Porque isto não é vida e vida em plenitude. Há crentes, amados irmãos, e que brinca, e que sentem uma nota alta, e grita, e todo, pero quando termina o movimento que é do Senhor, e ele não se quedou atento, volta a se queixar, volta a ser perguntas: será que Deus está comigo? Será que pereceu nossa esperança? Será que Deus não quer cambiar minha vida? Pero eu quero dizer uma palavra de Deus para ti. Mira, recebe esta palavra. Há esperança para os huesos secos. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Quantos creem que Deus pode dar vida aos huesos secos? Quantos podem dizer amém? Pero eu quero dizer-te, Deus não trará vida para os huesos secos que solamente bailam em domingo. Deus traz vida para os huesos secos que têm devocional com Ele em lunes, que resiste ao pecado em martes, que viene para o serviço de oração em miércoles, que renuncia ao espírito de Jezabel em jueves, que busca a Jeová em algumas vigílias em viernes, que amam a Deus e respeitam sua família, seu corpo, seu ministério e sua fé em los sábados.
y que alaban a Él en espíritu y en verdad en domingo. O sea, día após día, creyendo en el Señor, día após día, confiando en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yo sé que yo no hablo español 100%, pero yo quiero decir, independente de todo eso, deja mis errores gramaticales de lado y alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un mensaje en Filipenses. El mensaje de Dios es este ahí delante del nombre de Jesús, toda lengua, catalán, portugués, espanhol, inglesa, no importa el idioma, confessará e toda rodilha se doblará, alabando e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Alábalo, porque há ressurreição para ti. Alábalo, porque há cambios. Alábalo, porque hoje a vida se remueve entre os huesos. Oh, recai, xarabacai, tereia, cheia. Aleluia. El Espírito não te dá emoções, te dá revelação. El Espírito muitas vezes trata contigo em el secreto. Arde por la palavra, te rompe por dentro, te edifica, envia, aleluia, uma emoção espiritual para que tu compreenda que Deus não trabalha com emoções e com multitudes. Deus trabalha com gente sensível que está recebendo esta palavra, abraçando-la, tendo-la por promessa e que vai participar deste banquete espiritual. Você necessita compreender algo que eu quero dizer. Uma emoção espiritual sem experiência é como inflar um globo com hélio em el campo de batalha. Se vê bonito, pero sua função é completamente inútil. Pero la revelación de la palabra, el cambio producido por el Espíritu, la espada de Dios que es su evangelio, su escudo que defende a nosotros por su palabra, e a sensibilidade espiritual que hoje que eu e você devemos desarrollar é nosso GPS espiritual para sermos conduzidos como um exército triunfante que avança. Pero eu cerro minha Bíblia, termino a mensagem, porque queremos aí participar da cena do Senhor, e eu harei os irmãos sonreír aqui. Eu vim aqui alabar a Deus, ver alguns irmãos, estar desarrollando e crescendo minha comunhão, entregando a Bíblia que eu lá tomei e me ouvidei, venir a ser algumas compras. Mira como Satanás é sujo. Eu vim comprar minhas coisas para levar a Brasil, levantar plata, conquistar as mulheres, porque as mulheres em Brasil gostam de coisa importada. Ai, ai, cheguei aqui, as tendas cerradas. Ai, ai, nem que eu cama as passagens, mas eu vou levar o que é meu hoje. Ai, ai, assim sou eu, determinado. Pero eu quero terminar esta mensagem falando algo de Deus para ti em esta manhã, em nome de Jesus. Em último lugar, um hueso vivo no hoy para sentir. Um hueso vivo hoje para receber, viver em milagros e obedecer a Deus para ser mais bendecido. Amém, aleluia. Porque mira, Ezequiel profetiza segundo palavra de Jehová. Los huesos escucharon a palavra de Jehová. Mientras los huesos estão escuchando, é sinal que já estão vivos. ¿Por quê? Porque Jesus falou em Juan capítulo 5. Jesucristo falou: de cierto os digo, que llegará o tempo que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y los muertos vivirán. Y eso se cumplió en aquel texto, se cumplió en nuestra vida, porque antes nosotros éramos huesos muertos, pero escuchamos la voz de Jesús, el mensaje, la enseñanza, un louvor bíblico y profético sério, una predicación llena del aceite que cambia, que destroza el yugo
de Satanás e hoje estamos aqui vivos. Sin embargo, después que los huesos secos empezaram a vivir, eles, mientras escuchavam, mientras viviam em vida, eles estavam, ao mesmo tempo que estavam, amados, se movimentando em um ruído profético, eles estavam recebendo câmbio de Deus e estavam obedecendo a Deus. Eu sei que essa parte de obedecer a Deus vai ser alguma gente diminuir el glória, el aleluia, porque quando vem alguns palhacitos, e aí alguns palhacitos que estão vazios, porque tu conhece quando tu recebe em uma igreja um predicador vazio, hein? Ele habla um montão de coisa, e ele habla, e Deus te trará uma nova temporada. Ele mal predica a Bíblia, o que mais ele predica é: quem vive Cristo, a seu nome é glória, porque não tem, é um hueso seco, não tem mensagem, não tem la unção. Pero eu venho aqui, amado, respaldado por Deus para dizer algo. Tu obediência em el desarrollo deste ano irá garantizar para ti uma siembra poderosa, porque quem, amados, sembra em obediência, seguramente não volverá hacia atrás para sua casa de manos vazias. Aleluia! Porque os huesos obedeceram, pero sembraram coisas que não esperavam, porque eles só queriam, amados, escutar mensagem, pero mira como Deus, amado, les bendice. Deus ha bendecido a todos. Mira, primeiro, escuchar a mensagem. Segundo, se moveram não por emoções, mas por direção de Deus. Terceiro, despertaram sua sensibilidade espiritual. Quarto, se quedaram vivos. Quinto, Deus rellenou eles com muslos para dar o que? Resistência. Deus está, amados, te dando resistência em esta manhã para resistir ao diabo e ele irá de vosotros. Depois de muslos, Deus ha dado carne, porque quando o Espírito trabalha, a carne se move, irmão. Não me gusta aquelas igrejas que quando Deus está falando se queda parado, não pode dar glória a Deus, não se alaba, não se levanta a mão, não habla em línguas estranhas, não ora, porque donde há Espírito a carne reaciona. Pero mira, Deus, e aqui terminei a mensagem, Deus não solamente ha traído, amados, vida, não ha traído sensibilidade, não ha reunido as vidas, as famílias que estavam lejanas, uma das outras, porque sabemos que os huesos, como o próprio Deus dijo, era a casa de Israel, ou seja, a gente, a vida, as famílias de Israel, e agora Deus estava traindo papá com mamá, mamá com papá, filho que não falava com sua mamá, voltava a falar, filho que não perdonava seu papá, perdonou seu papá, e houve, amados, um acercamento, e isto é uma profecia de Deus para ti. As coisas vão cambiar em tu hogar, em tu sítio. Quem está lejano voltará a ser cercano. Que não consiga, amados irmãos, poner uma pedra no passado, a pedra será puesta. As quejas serão borradas. Habrá perdão e restituição em las famílias. Porque donde o Espírito há, por mais que a família esteja lejana, Deus traz um acercamento. E aí Deus trouxe sensibilidade, resistência, muslos, reação, porque donde há sensibilidade, a carne reaciona. Quando Deus habla, nós outros reaccionamos na carne. E por último, Deus ha traído piel. ¿Sabe por quê? Porque a piel, el tecido, a piel, segundo a ciência, é um órgão. Tanto é que há câncer de la piel, porque é um órgão. A piel é um órgão, tanto como riñones, hígado, coração, cerebro, é um órgão também. Se tu pele se danha, pode necrosar, e se necrosa, tu pode morrer, ou cortar ou echar fora tu braço, tu pé. Por quê? Porque é um órgão a piel. Pero Deus
nació piel. ¿Sabe para qué? Para traer toda protección para todo su cuerpo. ¿Sabe qué es el cuerpo de Jehová? La iglesia. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos cuerpo de Cristo. Y hoy habrá protección en tu sitio, en tu rincón. Tonterías y boberías de Satanás no entrarán en tu casa, en tu hogar. Trampas e acechanças del diablo não entrarão em tus teléfonos móveis, ou seja, malas amistades e pornografia, e um tontão de tonteria e de coisas, amados, que são repugnantes a Deus e repugnantes à igreja, não entrarão no teu hogar, porque donde há avivamento, a piel cresce, ou seja, cresce a proteção. Donde há avivamento, a carne siente, porque Deus hizo despertar carne em los huesos, ou seja, onde Deus habla, nós reaccionamos em nosso corpo. Donde há palavra, há, amados, fortaleza, há vida, amados, a esperança é traída de volta, a cueva que estava preparada é cerrada e podemos viver novos começos em Deus. Amém, igreja. Ponga-se de pé.